Oi, turma. Vamos agora para a nossa última aula, nossa aula de História. Gostaria que vocês abrissem aí o capítulo 5, na página 70, o livro 1, no primeiro livro do Ético ainda. Capítulo 5, página 70 de História. Vejam só, nesse capítulo 5, a gente vai estudar as transformações sociais e culturais. Nós somos seres sociais, ou seja, estamos em constante interação com outras pessoas de várias idades durante diversos momentos da nossa vida. Essa característica acompanha a espécie humana desde a sua origem. Há milhares de anos, né, os grupos, então, no entanto, diferentes, eles possuem hábitos e costumes que são construídos e que vão se transformando ao longo do tempo. Esses são alguns dos temas que a gente vai estudar nesse quinto capítulo. Então, vejam só, vocês estão vendo aí essas imagens, né, essas fotos que estão sendo retratadas, situações de convívio. Então, que situações de convívio são essas? Vejam que está aí um jogo de futebol, né, umas crianças interagindo entre elas, brincando de futebol, crianças estudando, dançando uma apresentação da escola, e uma família aí reunida para um jantar ou um almoço especial. Então, em quais dessas situações fazem parte do seu dia a dia? Qual dessas 4 situações fazem parte do seu dia a dia? As crianças de todo mundo, elas realizam essas ações, vocês acham? Então, eu acho que sim, né? Todas as crianças, elas brincam, tem os coleguinhas, seja do condomínio, seja da casa, da rua, né? Em que elas se socializam, que elas brincam. Existem os parentes que sempre vão naquelas reuniões, naqueles momentos especiais. Existe também na escola, onde vocês estão interagindo a todo momento, e os eventos, né? Das tradições aí da nossa escola. Então, turma, primeiro de tudo, eu gostaria de explicar para vocês o que é sociedade, dar o conceito. Então, sociedade é um conjunto de pessoas que convivem de uma forma organizada em um determinado espaço e que compartilham hábitos, costumes e valores. Na escola, a gente vive em sociedade, na casa da gente, a gente vive em sociedade, na rua, com os coleguinhas, a gente vive em sociedade. Quando vocês vão ao shopping, vocês estão em sociedade. Então, quando vão à praia, então, a todo momento estamos vivendo em sociedade, estamos vivendo, convivendo com outras pessoas de idade e de costumes diferentes. Em toda a sociedade existem as regras de convivência. São elas que colocam a sociedade, né, de uma forma organizada. Na nossa cidade existem regras de convivência, em nossa escola existem regras de convivência, por quê? Porque dessa forma, turma, essas regras de convivência vão fazendo com que vivamos, com que a gente compartilhe e vivencie isso de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila, de uma forma que seja bom para todos e não só para uma pessoa. No nosso aplicativo, vivemos em sociedade, estamos ali interagindo entre si, não presencialmente, mas estamos convivendo ali com esse momento. E, claro, temos essas regras de convivência para que se fique o quê? Organizado. Toda a sociedade em que existem regras de convivência, ela fica organizada. Então, vamos ver também os hábitos e costumes e as mudanças e permanências de alguns hábitos. Vejam só, você aprendeu que para viver bem em grupo é preciso seguir regras. Cada regra que deixamos de cumprir, ele traz consequências. Escreva aí uma regra que faz parte do seu dia a dia e as consequências se ela deixar de ser cumprida. Eu gostaria que vocês escrevessem uma regra sobre o nosso aplicativo Discord. Vocês vão colocar a regra que vocês acham que devem seguir e qual é a consequência se vocês não a seguir. E aí, embaixo, onde tem agora converse com seus colegas, vocês irão responder lá no Tira Dúvidas e a gente vai debater sobre isso, porque é importante que a gente respeite essas regras de convivência, certo?
Então, vamos lá. No Brasil, um dos hábitos que fazem parte do cotidiano de muitas pessoas é o de jogar futebol. Hoje em dia, até as mulheres estão jogando futebol, e muitas delas melhor do que alguns homens. Então, isso é o que? Um hábito. As sociedades, elas vão mudando ao longo do tempo. E esses hábitos, às vezes, deixam de existir ou eles se transformam. Ele dá um exemplo bem claro aí, que é o hábito de usar o telefone público. Antigamente, as pessoas não tinham celular, então tinham mais telefone residencial. Então, elas tinham o hábito de usar, né, constantemente o telefone público. Mas hoje em dia não, hoje em dia todos os seres humanos, todos os cidadãos têm um aparelho celular. Então isso facilitou a vida das pessoas e fez com que esse telefone público deixasse de existir, porque não tem mais tanto servimento, né, para o público. As pessoas não precisam estar usando tanto o telefone público se tem um aparelho celular na sua mão, à sua disposição, e muito mais prático, muito mais eficaz. Então, vejam só. Ao longo do tempo, né, quando a gente vai estudar história, e a gente pega um texto, um livro, a gente vê muito as expressões ao longo do tempo, alguns anos, ao passar do tempo, naquele período, atualmente, transformações e permanências. Essas expressões, elas vão indicando uma forma de olhar e de analisar determinada sociedade e um período temporal, ou seja, em um tempo determinado, um ano, século, um mês, uma semana e assim por diante. Então, aprendendo a olhar esses acontecimentos e as populações historicamente, significa localizá-los no tempo e no espaço em que eles viveram, identificar suas características a partir daquele momento da história e perceber como é que ele se modificou, o que permanece semelhante, igual aos dias de hoje, e o que foi se transformando ao longo do tempo. Então, são as mudanças e permanências. Observem só as transformações provocadas pela ação do homem, vendo o antes e o depois do Largo do Campo Grande, uma praça localizada lá em Salvador, Bahia. Note, por exemplo, o bonde com a atração animal e as vestimentas mostradas na imagem de 1895. E perceba que isso vai mudando ao longo do tempo. Vocês podem imaginar aí essas duas imagens aí dessa praça do Campo Grande, lá em Salvador, na Bahia, e vocês vão perceber a grande diferença, as mudanças que os seres humanos foram fazendo. Aqui em Aracaju, a gente também pode ver essas mudanças. Lá na orla de Aracaju, no terminal do dia, em algumas praças de alguns bairros, que foram o que modificando ao longo desse tempo. Claro, a permanência geralmente se deixa quando é um fato histórico, algo que tem que se deixar do jeito que era, só se vai fazendo o quê? Reformas para que aquele local permaneça igual, porque é um fato histórico. Vejam só, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler esse texto aí para responder uma pergunta. Vejam que hoje a gente só estudou o quê? O que é a sociedade. Toda sociedade, ela tem regras de convivência. Toda regra de convivência vai colocar uma organização nessa sociedade. Vimos os hábitos e os costumes que vão mudando ao longo do tempo ou se transformando, deixando de existir ou se transformando. E estamos vendo agora o que? As mudanças e permanências que acontecem nessa sociedade. Vejam só. Você já sabe que os hábitos e os costumes vão mudando ao longo do tempo. Que tal um desafio? Leia o texto produzido a seguir e responda aos itens propostos. O Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedo e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço na fábrica. Como não existiam prédios, de toda parte viam-se chaminés e as torres da igreja do Santo Antônio, apontando para o céu.
A paisagem humana do bairro era dominada pelos italianos, mais numerosos e barulhentos do que os portugueses e espanhóis da vizinhança. Nós não tínhamos geladeira. A primeira que vi foi na casa da minha avó espanhola. Aos 8 anos, pequena como frigobar. Não funcionava com eletricidade. Pela manhã, o caminhãozinho da fábrica de gelo deixava na porta das casas uma pedra grande e, antes de sair para o trabalho, os homens a carregavam para dentro da geladeira, para resfriar os alimentos. Sem geladeira, era perigoso guardar comida para o dia seguinte. Naquele tempo, muitas crianças morreram de diarreia porque comiam alimentos contaminados. Tudo passava na porta das casas: o verdureiro, o peixeiro, o batateiro, o comprador de garrafas e um napolitano que anunciava: compra roupa usada, bom preço, freguesa. Temos vestidos, chapéus e roupas finas. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão analisar esse texto e vão tirar duas características do século passado que permanecem até os dias de hoje. Do lado azul, as duas que permanecem, do lado vermelho, as que mudaram. Lembrando, com 2 exemplos em cada caso do texto apresentado aí em cima. Espero que vocês tenham compreendido a atividade e estou aguardando vocês lá para vocês me falarem as regras, quais foram as consequências de deixar de cumprir essa regra e o que permanece e o que mudou igual até os dias atuais.